É que eu tô sem minha TV aqui, ela saiu do ar. Eu ia pedir pro você colocar uma fala do Lula se referindo ao Estado, quando ele fala da pandemia. E aí ele diz, olha, só o Estado pode dar certas soluções. Só o Estado. O mito que tem que vender tudo que é público, que o público não presta nada. Ainda bem que a natureza, contra a vontade da humanidade, criou esse monstro chamado coronavírus, porque esse monstro está permitindo que os cegos enxerguem. Então, vocês viram? E o assunto não é a pandemia, mas vocês viram ele elogiando, que bom que veio a pandemia. Porque a hora que a família, a igreja, o mercado não pôde resolver, quem é que vai resolver? O Estado. Então, a fé da esquerda está no poder do Estado. O Estado soberano. Né? Isso era o que defendia o fascismo, o nazismo, o socialismo, né? Não me venha com essa ideia de fascismo de direita. Isso não existe. Não existe. Se você não leu nenhum dos autores que eu mencionei, Ayn Rand, William Godwin, você não sabe o que é anarquismo, anarcocapitalismo. O que seria uma extrema-direita, meus queridos? Extrema-direita seria uma sociedade com total ausência de Estado. Quanto mais a esquerda, mais Estado. Quanto mais a direita, menos Estado. Então, o que seria uma extrema-direita? O anarquismo, existe uma proposta de anarquismo. A sociedade humana já foi anárquica. Nos primórdios mesmo, em que não havia um Estado propriamente dito. Pense aí, sociedades pré-colombianas, indígenas, tribais africanas. Você não tinha um Estado soberano. Você tinha tribos, nações, pequenos agrupamentos que vão se ajustando socialmente com medidas de força. E há uma teoria filosófica inspirada nisso. Isso seria direita radical, uma extrema direita. Quando a pessoa não consegue enxergar que isso é uma extrema direita, saiba que ela está presa, entre esquerda e direita. O muro dela vem até aqui. Quando ela acha que aquilo que está mais ou menos no meio, para quem está na extrema esquerda, para ela é extrema direita. Claro, ela não enxerga por cima do muro. Porque geralmente quem é de esquerda não lê, eles repudiam qualquer literatura que não seja do espectro da esquerda. Eu passei 7 anos lendo bibliografia de esquerda, porque eu fiz filosofia e teologia em instituições recrutadas, aparelhadas. Então eu li tudo que era de esquerda. Eu me pergunto se os meus professores de esquerda leram esses autores. Será que eles leram Roger Scruton? Será que eles leram William Godwin? Eles leram Adam Smith? Eles não leram. Eles odeiam esse povo. Fale o nome Olavo de Carvalho para eles. Eles saem correndo. Falam mal, atacam, criticam, mas nunca leram um artigo. Então eles não podem dizer o que é a direita, porque eles nunca estudaram, nunca leram. Porque eles realizam tudo aquilo que eles apregoam. Ser contra. Isso é próprio do gramscismo. O gramscismo esvazia as palavras. Esvazia as palavras. Eu teria muito mais coisa para falar, mas eu vou começar a me encaminhar aqui para o fim. Tá? Porque eu vi que já caiu bastante aí o número de pessoas, sei que muitos têm que trabalhar amanhã, fica cansativo. O que eu tenho para dizer para vocês é o seguinte.
Aqui no Brasil, os partidos de esquerda que nós temos, eles pertencem a um esquema confederado. E isso já é sabido, tá? Isso já é sabido. Que é o chamado Foro de São Paulo. Fundado ali entre 1992, por Lula e Fidel Castro. Durante muito tempo eles negaram existir esse Foro de São Paulo, mas hoje em dia já é sabido, é notório, tem muitas falas, principalmente do próprio Lula, falando a respeito do Foro de São Paulo. Veja bem, esses que fazem as políticas, geralmente não são os intelectuais orgânicos, tá? Vocês acham que o Lula leu Marx, leu Stalin, leu Trotsky, leu Escola de Frankfurt? Nem ler ele sabe. Nem ler ele sabe. Você acha que ele lê? Ele não lê. Você acha que Dilma leu? A Dilma não sabe articular uma frase. Que dirá ler? Agora, Bolsonaro. Vocês acham que o Bolsonaro leu os autores de direita? Bom, eu já ouvi ele dizer que ele leu uma obra do Olavo de Carvalho. Não acredito que ele tenha lido esses autores. Porque geralmente quem faz a política não lê os intelectuais orgânicos que pensam as teorias de Estado, as teorias de governo. Tá? Eles não leem. Eles simplesmente praticam. E a pergunta é, a quem eles ouvem? Porque alguém lê para aconselhá-lo. Certo? Alguém lê. O atual presidente, Bolsonaro, ele tem formação militar. Ele não tem formação filosófica, inclusive para ser um homem de direita conservadora. Então, ele tem princípios conservadores? Tem. Mas eu, pessoalmente, na minha crítica, não vejo o presidente Bolsonaro como um emblema da direita conservadora. O emblema, não. Ele, por ser militar, é pragmático. Faz o que é possível fazer, o que dá para fazer. E pragmatismo, de certa maneira, é algo de direita. Né? Porque contar com elementos da realidade é próprio do comportamento da direita. Você gostando ou não do que está ali na realidade. Você estando disposto ou não a mudar. Mas você só conta com elementos reais. O militar tem essa formação, o militar não tem formação conservadora, liberal, não tem esses gurus intelectuais. Esquerda costuma ter muitos gurus intelectuais. Então, uma coisa é sabida. O Foro de São Paulo, ele elaborou agendas de médio e longo prazo. Médio e longo prazo. O que eu tenho para falar para vocês a respeito dessa eleição agora? Primeiro argumento falho. Muitos dizem que vão votar na esquerda, no senhor Lula, porque o primeiro governo dele não foi ruim. Na mente de muitos, não foi ruim. O primeiro governo dele, houve uma grande prosperidade no país. O país estava bem, estava rico. Primeiro governo, segundo governo. Ele não foi ruim. E ele não fez nada disso que estão dizendo que ele vai fazer agora. Fechar a igreja, fazer revolução. Não é? Não fez nada disso. Então, meus queridos, hoje nós já sabemos que o PSDB, que foi o governo que antecedeu por 8 anos o governo Lula de 2002, é um partido de socialismo fabiano. O socialismo fabiano não empreende luta de classes e gosta de economia forte. O problema do brasileiro é que ele acha que a mudança de governo é igual a mudança de casa dele, quando ele sai de uma casa de aluguel para outra. Fechou a porta e dali para dentro não tem mais nada dele. Não funciona assim, viu? Não funciona assim.
olha o tamanho desse país. Nós somos um país de dimensões continentais e tudo aqui tem proporções históricas. Tudo que o governo de hoje faz, ele pega consequências dos governos anteriores, seja o que há de bom, seja o que há de ruim. O governo Lula, de 2003 em diante, foi eleito em 2002, assumiu em 2003. De 2003 em diante, pegou um boom de commodities, ou seja, era um período de muita prosperidade agrícola, pecuária. Nós estávamos exportando muito, importando menos. Um superávit primário lá nas alturas que nós tínhamos. Consequências ainda do Plano Real, da última metade dos anos 90. Eu gosto de uma expressão que o Tarcísio tem usado. O governo Lula teve a oportunidade nas mãos de acionar várias alavancas do desenvolvimento. Não acionou nenhuma. Por quê? Porque nós tínhamos um superávit lá nas alturas, herdado do governo FHC. Você pode observar os números. Esse superávit foi como que num voo de galinha. Primeiro mandato, superávit ainda. A linha estava aqui, né? Superávit ainda. Segundo mandato, superávit ainda. Mas superávit em queda. Não houve mais desenvolvimento. Porque havia um projeto do Foro de São Paulo em questão, que era, em primeiro lugar, a capitalização de recursos para uma revolução socialista nos países da América Latina. Era momento de capitalizar recursos. Você acha mesmo que o primeiro governo Lula ia fazer uma revolução radical no Brasil para implodir as fontes de recursos? Claro que não. Era momento de fortalecer os governos socialistas. E isso foi feito com o dinheiro do Brasil. De superfaturamento, BNDES, empreiteiras, enfim, tudo que já foi provado. Foi quase R$1 trilhão desviados daqui, constatados em processos dos quais ele não foi absolvido. O processo foi anulado, mas ele não foi absolvido de nenhum crime. Pare com essa mentira. Quer dizer que agora você é de Barueri, matou uma pessoa em Osasco, o processo foi feito lá, você foi condenado, mas aí o juiz resolveu que porque você mora em Barueri, não era mais para ter sido julgado em Osasco. Tem que mudar o processo para Barueri. A pergunta que eu faço é, ao mudar o processo de Osasco para Barueri, o morto que você matou vai ressuscitar? Ele vai sair do túmulo? Não, porque não houve crime. Houve crime sim. Manobra jurídica não altera a verdade do fato. Então, o defunto não vai ressuscitar. O dinheiro não vai deixar de ter sido roubado. Pare com isso, gente. Pelo amor de Cristo. Foi desviado sim. Roubado sim. E não foi o maior escândalo de corrupção do Brasil. Foi o maior escândalo de corrupção da história do mundo. Porque nem essas décadas de regime socialista, comunista, fizeram tudo isso, cara. Fizeram tudo isso. Eu ia falar alguma coisa aqui a respeito dos pilares da civilização ocidental, que o socialismo tende a ir desmantelando, né? A fé judaico-cristã, a segunda delas era a filosofia grega. Toda a nossa forma de pensar no Ocidente foi engendrada por filosofias gregas, né? E eles implodem isso. É um dos elementos implodidos pela educação mesmo, a infiltração, né? Escola de Frankfurt, Gramsci. A população não tem mais, por conta do processo de formação cognitiva, tá? Tô falando que é por maldade, né? Porque realmente foram tornados ignorantes. Me perdoem a palavra, foram emburrecidos pelo processo educacional. Uma das coisas que as pessoas não têm é percepção conceitual e senso de proporções. Isso são coisas que se aprende com o exercício de filosofia grega, principalmente de lógica aristotélica, estudo de retórica, etc.
Mas ninguém estuda mais isso. E isso não é mais dado. Isso não é ensinado. Isso era ensinado com o ensino tecnocrata, né? Mais técnico, etc. Então, primeiro, as pessoas não têm senso de proporção. Quando eu digo, o Lula roubou 1 trilhão. Aí vem um e diz, mas teve lá um desvio, vamos supor, né? Embora não houve esse desvio, já foi provado. O Bolsonaro tentou, ainda que tivesse conseguido, né? Mas ficou na mera tentativa. Tentou superfaturar $1 nas doses lá de vacina. Isso ia dar não sei quantos milhões de reais ou de dólares. E no fim das contas não foi. Nada disso. Ou então a rachadinha do filho do Bolsonaro. Primeiro que é do filho do Bolsonaro, não dele. O filho não faz parte do governo. Que eu saiba, o filho está no legislativo. O Bolsonaro é no executivo. E o filho não é ministro de nada, portanto não está no executivo. Mas vamos supor mesmo que a rachadinha seja verdadeira, seja uma corrupção terrível, que esteja ligada ao governo atual. Eu fiz as contas dessa provável rachadinha, isso dá mais ou menos uns 4 milhões de reais, daria isso, com o tempo de mandato que ele tinha, etc. Acho que não chega a 4 milhões. O brasileiro consegue mesmo colocar em grau de equivalência um roubo de 1 trilhão com um roubo de 4 milhões. É isso mesmo. Para você isso aqui equivale. Então você faltou na escola, né? Você não sabe fazer conta. Você quer pôr em grau de equivalência o ladrão de galinha e o ladrão de banco? Tudo bem, vamos eleger então o ladrão de banco. O que você vai fazer? Vai viver de galinha? Vai vender as galinhas, vai pôr o dinheiro aonde? Vai vender os ovos dela, vai pôr o dinheiro aonde? Se tem um ladrão de banco. Pelo menos eleja o ladrão de galinha. Se tem um ladrão de galinha solto, venda as galinhas e põe o dinheiro no banco. Pelo menos o banco está salvo. É uma questão de senso de proporções. O brasileiro perdeu. Perdeu todas as alegações, acusações que se faz ao atual governo. Você tem o direito de fazer. Você tem o direito de fazer. Nenhum dos canais que atacam o atual governo foi censurado, foi fechado. Mas quando se critica o outro lado, não é isso que está acontecendo. Então, pelo menos vote em quem vai deixar você falar mal dele. Porque os de esquerda costumam não deixar ninguém falar mal. Eles não toleram que se os critique de nenhuma forma. Não é? Então, o momento do primeiro governo, Lula, não é o atual momento. Tinha muito dinheiro. Tinha tanto dinheiro que dava para roubar e deixar o Brasil ruim. E o Brasil ficou ruim. Agora não. Se eles voltarem e roubarem o mesmo tanto, nem vai ter Brasil mais. Eu quero que vocês vejam o trecho. Vou pedir para o pessoal colocar a entrevista do Lula com o William Vac, da CNN. Vejam que ele tropeça nos números mesmo, porque não sabe fazer conta. E como eles mentem assim, na cara de pau. E como o brasileiro tem amnésia, porque afinal de contas eu sei que muitos aí, jovens, 18, 20, 22 anos, estão pensando em votar no Lula porque vocês não viveram. Vocês eram crianças, talvez de colo, em 2002. Nós estamos em 2022, então agora você que tem 22 anos, tinha 2 anos de idade quando ele foi presidente. Você não é que você tem amnésia, é que você não sabe. Pois é bom que você saiba. Coloca o vídeo, porque o Vac disse a verdade. Do Japão, olha, não tem problema você ter uma dívida se você tiver capacidade de fazer essa dívida para fazer investimento e não para fazer custeio. Deixa eu te falar, se eu não acreditasse nisso, eu não estava sendo candidato a presidente da República. Vamos ver o que aconteceu nesse período, logo depois que o senhor teve 2 mandatos, depois veio Dilma. Nós tivemos, como o senhor descreve,
uma política voltada para criar superávites primários, ou seja, a capacidade de pagar, de criar o superávit sem considerar o pagamento de dívida. Isto foi se deteriorando já no seu segundo mandato. As propostas, são os números, eu não vou brigar com o IBGE. Mas me dê os números. Não, os números são. O senhor passou de 3,5% de superávit primário para um déficit de 4,5% ao final do governo Dilma. Não é verdade. Essa não é verdade. Ok, a gente checa. O que eu quero descrever para lhe mostrar. O que eu quero descrever e a partir daí lhe perguntar é o seguinte: a ideia de que o Estado seria um grande indutor do crescimento através de volumosos investimentos e papel dos bancos públicos, essa ideia acabou no maior desastre econômico brasileiro do século. Nenhum país que não esteve em guerra perdeu tanta renda como o Brasil perdeu ali entre 2014, 15 e 16. Ou seja, a fórmula aparentemente não funcionou. O senhor vai insistir? Então, veja, eles têm muita dificuldade de lidar com os fatos. Porque a esquerda geralmente não tem projeto de governo. A esquerda tem projeto de poder. Você acha que eles têm um plano de chegar no poder e gerir? Não, eles só sabem que é a turma deles que tem que estar no poder. É a única coisa que eles sabem. A gente tem que estar no poder. O que a gente vai fazer depois a gente se vira. Mas nós temos que estar no poder. Não é? Foi essa a concepção inerente a todos os absolutistas, inclusive Mussolini. Eu sei que tem gente nos comentários insistindo que fascismo é de direita. Não é. É regime absolutista. Absolutismo é uma percepção de esquerda. Aceite que existem tipos de esquerda. Não existe só esquerda socialista, marxista. Não é porque uma pessoa não é socialista que ela não é de esquerda. Mussolini era de esquerda, só que era contra o comunismo. Mas é a bolha, né? Bolha epistemológica. Enfim, geralmente essas pessoas não têm os instrumentos cognitivos para superar a sua limitação conceitual. O fato é que naquele momento, né, início dos anos 2000, era o momento de capitalização para o regime. Esse dinheiro foi distribuído, dinheiro vindo do Brasil, não só do Brasil, mas de outros regimes, para outros regimes. Ainda tem muito dinheiro chinês entrando em países com regime de esquerda, russo entrando em países de esquerda. E houve o período do Brasil, que foram 14 anos de dinheiro indo. Dinheiro indo. Mas agora, nesse momento, pela agenda que está em voga, está muito claro que não é mais momento de capitalização. Porque essa capitalização já foi feita. E não pensem que todo o dinheiro desviado foi repatriado. Não é? Isso ficou claro em algumas operações. Nem todo o dinheiro foi repatriado. Eles têm dinheiro por aí para financiar. Agora é a hora de retornar ao poder. Para permanecer. Não é? Para permanecer. Então eu sei que tem pessoas em dúvidas para as eleições atuais, pensando assim, vou ler os projetos de governo dos dois, vou ponderar. Não, filho. Bolsonaro tem um projeto de governo que pode ter coisas lá com as quais eu não concordo. Pode ter. Mas é um projeto de governo. O PT não tem um projeto de governo. O PT faz parte de um projeto de poder que extravasa os limites do Brasil. Tá certo? E que, obviamente, está endossado por inúmeras instituições.
Todos vocês conhecem um dos expoentes da teologia da libertação, que é o Leonardo Boff. Amigo do Lula, pessoal, inclusive, se conversam muito. E justamente por ter conversado com o Lula, ele trouxe a público algo que provavelmente o Lula não gostaria que viesse a público. Que é o fato de que absolutamente todo o discurso de campanha atual, usado pela esquerda, é um discurso para fazer voto. Para fazer voto. Mas a prática, caso o governo volte, não vai ser como 2002. Não vai ser como 2002, 2007. Não. Agora, finalmente, eles vão realizar algum tipo de manobra para perpetuação no poder. E o Leonardo Boff trouxe isso a público. Vou encerrar com esse vídeo. Tá? Eu não sei aí o pessoal da equipe que vai me dizer se ainda é viável responder alguma pergunta. A gente ainda tem uma boa audiência. Oi? Mas vamos colocar o vídeo agora do Leonardo Boff trazendo a público uma informação que ele obteve do próprio Lula. E ele me disse, que a gente tem muitos diálogos, que eu, ao chegar à presidência, se chegar para a eleição, é a última chance da minha vida de fazer uma grande revolução. Vou fazer, porque depois disso já estou velho demais, não posso. Então, vou fazer um discurso político para que todo mundo possa manter a unidade nacional, mas a prática vai ser radical. Então, vocês vejam que é essa a proposta. Porque como eles pertencem a projetos de poder, ninguém está considerando o fato de que realmente todos os que compuseram o Foro de São Paulo estão envelhecendo. O Hugo Chávez mesmo já faleceu, mas fez a revolução na Venezuela, de modo que o partido se perpetua no poder. Não é essa a proposta do socialismo comunista? Perpetuar-se no poder. Você muda o Estado, né? Muda a Constituição, você altera. É Fidel Castro, que ajudou na fundação, já faleceu, mas fez a revolução. O Lula não quer sair dessa vida, ir embora desse mundo, sem somar-se. E ele deu essa informação, tá aí. Eu acho que esse vídeo foi pouco ventilado, inclusive, do Leonardo Boff. A prática será radical. Houve várias tentativas durante o governo de não só fazer a capitalização, mas de ir fazendo, inclusive, aquela Revolução Fabiana. O Lula tentou, por projetos de lei, entende? Eu me lembro perfeitamente como foi difícil para os grupos pró-vida barrar aborto no Brasil. Como foi difícil barrar, quando Fernando Haddad era ministro da Educação no Brasil, barrar ideologias de gênero, erotização nas escolas. Então eles foram fazendo tanto a Revolução Frankfurtiana como a Revolução por meio, fabiana. O que muitos não consideram é que o Brasil não é uma monarquia. Não é só o Lula que vem se ele for eleito. Vocês já pararam para pensar no time que vem junto? No time que vem junto? Vocês imaginam os petistas mais famosos todos voltando a exercer poder? José Dirceu, Mercadante, Fernando Haddad, ocupando os ministérios, ocupando os cargos principais. É fato que nós temos agora um legislativo com maioria de direita. Há uma grande esperança de se frear isso, caso ele volte ao poder. O fato é que, se a esquerda voltar ao poder, de duas uma.
ou nós vamos ter 4 anos de estagnação, porque o legislativo vai ficar segurando, né? O Congresso vai ficar segurando o executivo, e nós teremos perdido a chance de deixar um projeto de governo avançar, para daqui 4 anos corrigir os seus possíveis erros, ou ele vai dar um jeito de solapar esse Congresso para realizar a sua prática radical, como disse o Leonardo Boff, né? Bom, eu quero dizer então uma coisa para vocês, que era a proposta que eu tinha. Ó, vocês veem que o que eu preparei não deu tempo de falar tudo. Então, com certeza absoluta, algumas perguntas que vocês eventualmente tenham eu não pude responder porque o tempo foi limitado, embora nós passamos a noite aqui juntos, né? A pergunta que a maioria de vocês está fazendo é em relação à igreja. Como foi que isso entrou na igreja? Como foi que isso recrutou a nossa igreja, inclusive a mente de clérigos, bispos, padres? Tenho certeza que muitos de vocês, se não viram, devem ver. O documentário eles estão no meio de nós, que foi lançado essa semana, a respeito da teologia da libertação, do Bernardo Kister, que há anos tem feito esse trabalho, e realmente o documentário foi fantástico. Ali foi contada a história de como a teologia da libertação foi se formando, e muito do que eu disse aqui está dito lá no... Muito não, alguma coisa do que eu disse aqui está dito no documentário, porque o documentário visou fazer a abordagem histórica. Ela demonstra como a teologia da libertação foi se formando historicamente, se engendrando, se perpetrando, né, e penetrando as esferas eclesiásticas. E eu gostaria de proporcionar a vocês um ensino teológico, espiritual, pastoral a respeito de teologia da libertação, para que vocês entendam a partir do espectro teológico, à luz da doutrina, da tradição, da escritura, a tradição e do magistério de 2000 anos. Quais são os erros, abusos e desvios da teologia da libertação? O Kister e a proposta que ele está fazendo lá, que também é fantástica, tem um recorte histórico-filosófico, que com certeza ele vai fazer com esmero. Mas justamente porque eles não são peritos em teologia, eles não farão o recorte teológico, espiritual, doutrinal da coisa. Vão tocar, as coisas se tocam, mas não vão aprofundar. É isso que eu quero oferecer para vocês. Tá certo? Para os que desejarem. A aula está aqui, está acessível, espero que eu tenha contribuído. Mas nós vamos abrir aqui agora as inscrições para vocês aprofundarem esse tema. Teologia da libertação sem censura. Sem censura teológica, sem censura doutrinal. Vai ser um ambiente só para alunos, né? Porque tem coisa que eu não posso falar abertamente aqui. Tá. Não posso. A sua eu vou querer. Por diversas razões, que vocês bem entendem, não é, irmãos? Então, o link para você se tornar aluno está aí no chat. Vai ser disponibilizado nas minhas redes sociais, né? E está aqui na descrição do vídeo. Né? E agora, quero ver se você é um cristão sério ou não. Né? Se vai estudar, se aprofundar, ou vai continuar sendo enganado. Porque vocês viram que o processo para nos enganar vem de longe. E o processo para desenganar precisa ir mais longe ainda, não é? Então, se você quer aprender sobre teologia da libertação e sobre como agir na sua comunidade de fé, na sua paróquia, no seu grupo, então o link está aí para você se tornar meu aluno.
Tá certo? Vamos ver. Se Que nós bom temos, que é parcelado. temos perguntas, então. Vamos lá.